Vamos lá, pessoal, 19 horas. SESI? O que é isso? Não, na aula aí fazia, só que é tudo assim, meio em cima da hora. Boa noite, colegas vereadores. Servidores da casa, pessoas que participam hoje acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores, tanto de forma presencial quanto de forma virtual pela plataforma do Facebook da Câmara Municipal. Nós declaramos aberta, então, a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 1º de novembro de 2021. Passamos, desde logo, então, a lei de leitura da aprovação da ata da sessão realizada em 25/10/2021. A ata da 36ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 25 de outubro de 2021. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Forquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudiomiro Koproski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Jandir Reis, Gilson Cassol, Gilmar Luiz Lovisão, Aginor Minosso e o suplente de vereador Vitor Hugo Polese. O vereador titular Cláudio Dilda licenciou-se de suas funções legislativas por um período de 30 dias, a contar de 23 de outubro de 2021 a 22 de novembro de 2021. O senhor Vitor Hugo Polese assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores por igual período. Prestou compromisso, apresentou documentação como determina a lei orgânica e o regimento interno e logo após foi empossado no cargo de vereador pelo presidente da Câmara. A seguir, passou-se aos trabalhos da ordem do dia assim deliberados. Ata em discussão. Em votação. Paula, vê lá por que não está entrando o voto. Aprovado. Passamos, então, agora ao expediente do Poder Executivo. Saudamos os que estão na plateia, secretária de Educação, a Loreni, demais participantes, pessoal do SESI, né? O Mito, Osmar, Eliane. Eliane está mascarada, mas dá para ver que é ela lá. E a rainha e princesas, é isso? Da Expo Prata. Sejam bem-vindas. Projeto de Lei número 090/2021 revoga a Lei Municipal 10.470 de 20 de maio de 2020, Lei 10.516 de 18 de agosto de 2020 e Lei 10.540 de 17 de novembro de 2020, que dispõe acerca do Índice para a Revisão Geral Trimestral de Remunerações e Subsídios dos Servidores Públicos Municipais dos Poderes Executivo e Legislativo e da outras providências, em razão da Lei Complementar número 173 de 27 de maio de 2020, que proíbe reajuste ou adequação de remuneração a servidores em virtude de calamidade pública decorrente da pandemia
Covid-19. O vereador Clécio Zamin está pedindo vistas do projeto, como já houve um pedido anterior. Coloco o pedido do vereador Clécio Zamin em votação. Vereadores que são favoráveis, podem votar no sistema. Vereadores que são favoráveis ao pedido de vistas, votem sim. Quem for contrário ao pedido de vistas, obviamente, vote não. Pedido do vereador Clécio Zamin, pedido de vistas. Foi aprovado por 8 votos sim e 2 votos não. Então, está concedido o pedido de vistas ao vereador Clécio pelo período regimental. Projeto de lei número 097. Altera dispositivos da Lei Complementar número 5.770, de 26 de dezembro de 2005, e determina outras providências. Estatuto do Servidor, para prever a possibilidade de o servidor fracionar suas férias em até 3 períodos. Esse é aquele projeto que traz a inovação de alterar as férias para períodos de 15, 10 e 5 dias. Já foi feita a leitura? Foi feito, mas precisa de uma. A leitura foi feita. Alguém solicita que seja lido novamente ou não há necessidade? Quer ler de novo? Então, por favor, secretário. Projeto-Lei Municipal número 97, de 17 de setembro de 2021. Altera dispositivos da Lei número 5.760, de 26 de dezembro de 2005, e determina outras providências. Alcione Grassutin, prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou eu, no uso das atribuições que me confere o inciso 4º do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 102 da Lei número 5.760, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 102. É obrigatória a concessão e gozo das férias nos 12 meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito, podendo ser em um só período ou de forma fracionada, dependendo do interesse da administração municipal. Artigo 2º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 102 da Lei Complementar número 5.760, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O servidor poderá, desde que compatível com o interesse da administração pública municipal, gozar as férias a que tem direito em 3 períodos fracionados, a saber, 15 dias, 10 dias e 5 dias, ou ainda de 30 dias consecutivos, desde que acordado entre as partes. Artigo 3º. Altera o parágrafo 2º do artigo 102 da Lei Complementar número 5.760, de 26 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. As férias poderão ser suspensas por motivo de superior interesse da administração municipal, desde que devidamente justificado por motivo de calamidade pública e ou comoção interna. Artigo 4º. A disposição dessa lei aplica-se a todos os servidores regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Nova Prata, Lei número 5.760, de 2005. Artigo 5º. As demais disposições permanecem inalteradas. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Não há nenhum vereador inscrito. Vereador Dilson Cassol com a palavra.
Boa noite, mesa diretora, servidores da casa, colegas vereadores, a plateia hoje presente. Satisfação recebê-los, satisfação receber a rainha e princesas. Desculpa, eu já estava pensando que vou projetos, então às vezes dá esse branco mesmo. Na verdade, Clécio, eu fui contra esse pedido de vista porque não temos saída. Se você ler o final do projeto, esboço final, a justificativa, onde diz que o juiz determina que o prefeito não faça essas correções, Então, digamos assim que já foi discutido na reunião de comissões, eu acabei de ler e me certifiquei hoje também, no final do projeto, nas justificativas, onde o juiz determina que o prefeito não faça esse repasse do piso salarial e tudo mais. Então, quando vem uma determinação judicial, eu, como vereador, não posso votar contra. Acho que seria a loucura da minha parte. Não é uma opção, não é um desejo do prefeito, é uma determinação que passou e foi cabida a ele. Então, ele também, da insana consciência, também não votaria contra, não faria os aumentos com uma determinação judicial contra esse aumento. Então, eu, como vereador, também não posso votar contra a determinação do juiz. Então, por isso que eu votei contra o projeto, contra o pedido de vistas. Essa questão do fracionar as férias, também. Eu não vejo assim porque eu não vejo maldade alguma, eu acho que o prefeito não está querendo determinar de forma autoritária. Existem várias questões, às vezes por uma questão até de cirurgia, um problema de questão de saúde, que o funcionário tem que se afastar, às vezes por 3 dias. Né? Então, seria muito cabível essa situação, dele tirar 5 dias, né, de férias para resolver seu problema de saúde, e depois retorna e ainda vai ter lá seus 25 dias de férias. Então, também, toda a empresa, também no órgão público, tem que ser comunicado ao funcionário que ele irá tirar essas férias a pedido do funcionário, já é esclarecido, né? E se o prefeito, sobre a secretaria, o secretário, quiser destinar a colocação de férias a algum dos servidores, esse servidor também tem que ser notificado com antecedência do seu dia de férias. Então, também, eu acho que não vejo maldade nenhuma aqui, autoritarismo nenhum nesta lei aqui. Eu acho que vem para ajudar também nessa questão de fracionar as férias. Colocações a mim aí sobre o meu posicionamento. Obrigado, uma boa noite a todos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, projeto de lei em votação. Sim, é a favor, não é contra. Qual é a dúvida, vereadora Genora? Se é a favor, vota sim. Se é contra, vota não. Encerrada a votação, nós tivemos 4 votos sim, e 6 votos não. Portanto, o projeto de lei está rejeitado. Projeto de lei número 111/2021 dispõe sobre a utilização dos veículos pertencentes à frota municipal e autoriza os titulares de cargos efetivos em comissão e eletivos a dirigir veículos oficiais. Revoga a Lei nº 9.890, de 10 de outubro de 2017, e dá outras providências. Visa regulamentar a utilização dos veículos oficiais pelos servidores efetivos e de cargo de confiança. Já foi lido ou não?
Não. Leitura do projeto de lei. Foi lido? Esse projeto já foi lido. Alguém? Não há nenhum inscrito para falar. Então, não havendo ninguém por cima. Pedido de vistas. A vereadora Roseli está pedindo vistas. Como é o primeiro pedido, não há necessidade de discussão. Automaticamente eu concedo vistas à vereadora Roseli, que tem o prazo de 15 dias para análise. Expediente do Poder Executivo novos. Projeto de lei número 115 altera o teor do descritivo da área de terra, constante do artigo 1º da Lei Municipal número 10.365, de 20 de agosto de 2019, revoga a Lei 10.630, de 29 de junho de 2021 e da outras providências, para corrigir equívoco da lei que utilizou o memorial descritivo desatualizado. Como tem esse equívoco aí, acho melhor o pessoal dar uma analisada do que se trata, baixado para as 3 comissões, então. Projeto de lei número 116, estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Prata, RS, para o exercício financeiro 2022, baixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 117, institui o Fórum Municipal de Educação e da outras providências, baixado para as 3 comissões. Que pedir baixa? Então, não havendo nenhum pedido de baixa, de votação, vai para as comissões. Projeto de lei número 118. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação técnica com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, SESI-RS, para a alfabetização de jovens e adultos, por meio do projeto EJA, de interesse recíproco. Sessão de uso temporário e gratuito de espaços, sala de aulas, para atividades de ensino do projeto EJA. Algum vereador pretende analisar nas comissões? Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 118, de 29 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cooperação técnica com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, SESI-RS, para a alfabetização dos jovens e adultos por meio do projeto EJA, de interesse recíproco. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal firmar termo de cooperação técnica com o Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Rio Grande do Sul, SESI-RS, por intermédio da Gerência de Educação, GEDUC, com o fito de participação conjunta para a realização do programa de alfabetização de jovens e adultos na forma da minuta anexa. Artigo 2º. A cooperação firmada inclui também o uso de espaço público em escolas da rede municipal, de forma temporária e gratuita para o cooperado, fins de desenvolver as atividades educacionais de alfabetização. Artigo 3º. A cooperação que trata essa lei será por prazo determinado, possibilitada sua prorrogação, desde que exista necessidade de interesse público a ser devidamente manifestado por escrito por meio do termo aditivo. Artigo 4º. A seção de que trata a presente lei poderá ser rescindida em qualquer tempo, em razão do interesse público, descumprimento de obrigações, bem como por acordo entre os partícipes. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária próprias, constantes da lei orçamentária. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, a presente lei. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Não havendo nenhum vereador inscrito, em votação. Aprovado por todos os vereadores.
expediente do Poder Legislativo que estavam nas comissões. Projeto de lei número 025, 2021, dos vereadores Gilmar Lovison e Gilmar Perusso, estabelece normas para a instalação de piso tátil. Leitura do projeto. Projeto de lei número 25, 2021, estabelece normas para a instalação de piso tátil. Gilmar Lovison, Gilmar Perusso, vereadores com assento na Câmara de Vereadores, vem diante dessa Casa Legislativa para propor o seguinte projeto de lei. Com fulcro no artigo 34, inciso 10º da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, que dispõe sobre a sinalização tátil do município de Nova Prata. Artigo 1º. A sinalização tátil na calçada deverá atender aos parâmetros a seguir estabelecidos. Ser realizada em peça inteiriças no tamanho mínimo de 25 por 25 centímetros. Ser antiderrapante. Ser integrada ao piso adjacente e não gerar desníveis em relação a este. Ser realizada de forma que as peças estejam niveladas entre si. Parágrafo 1º. A sinalização tátil no piso da calçada deve ser implementada com peças rígidas e resistentes à passagem de veículos, à abrasão ou compreensão, priorizando peças de basalto. Parágrafo 2º. O traçado da sinalização tátil em uma calçada regular será referência para a concordância e continuidade dessa sinalização nas calçadas adjacentes, onde deverão ocorrer as obras de adaptações necessárias. Artigo 2º. A sinalização tátil indicará o sentido de deslocamento principal para as pessoas com deficiência visual, as mudanças de direção do deslocamento principal e os encontros de faixas direcionais, as situações de risco permanentemente para os pedestres, a marcação por meio de piso tátil direcional, transversal, de ponto ou estação de embarque ou desembarque de transporte público coletivo, acesso às passarelas elevadas e às travessias subterrâneas, rebaixo de calçadas para acesso de pedestres, mapa tátil e comando de acionamento semafórico na calçada, destinados a pessoas com deficiência. A marcação por meio do piso tátil direcional transversal dos acessos principais à edificação de uso público. Parágrafo 1º. Para a indicação do sentido de deslocamento principal das pessoas com deficiência visual, deverá ser utilizado o piso tátil direcional no eixo central longitudinal da faixa livre, com continuidade e concordância ao longo desta e em relação às calçadas adjacentes. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais caracterizadas pela existência de tampas de poços de visita dos sistemas de infraestrutura urbana ou de caixas de passagem na faixa livre, deverá ser implementada a sinalização tátil de alerta. Artigo 3º. A sinalização tátil e visual no piso deve ser detectável pelo contraste tátil a partir do relevo e pelo contraste visual quando o contraste tátil não for suficiente. Artigo 4º. Para a sinalização tátil e visual de alerta serão aceitos relevos troncocônicos ou em forma de quadrados, os quais devem ser utilizados para informar a pessoa com deficiência visual sobre a existência e desníveis ou situações de risco permanente, como objetivos suspensos não detectáveis pela bengala longa. Orientar o posicionamento adequado das pessoas com deficiência visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços. Informar as mudanças de direção ou opção de percursos. Indicar o início e o término de degraus, escadas e rampas. Indicar a existência de patamares nas escadas e rampas. Indicar as travessias de pedestres. Artigo 4º. Sinalização tátil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das pessoas quanto da ausência ou descontinuidade da linha guia identificável em ambientes internos ou externos para indicar caminhos preferenciais de circulação. O contraste tátil e o contraste visual da sinalização direcional consistem em relevos regularmente dispostos conforme a tabela abaixo. Dimensões recomendadas da sinalização tátil e visual de alerta, dimensões em milímetros.
Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Com a palavra o vereador Gilmar Lovisão. Muito boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, servidoras da casa, nossa plateia, hoje em especial nossas soberanas, representando a Expo. Sobre essa adequação do piso tátil, o que nos chama a atenção nos passeios públicos da cidade, que está mudando de direção. Ela tinha um comportamento inicial de 1 metro da faixa de divisa de terrenos para a rua. E a opção está se modificando, trazendo ela mais para o centro da própria calçada, onde se entende que o centro é de área livre, que não se conta espaços entre árvores e a ocupação que essas fazem com suas raízes. Então dá para se ver alguém que quase todos nós estamos sempre caminhando na área central, se vê mudanças, o direcional está num jeito, daqui a pouco ele inverte, volta no sentido original, aí isso acontece de novo. E eu acho que isso aí realmente não faz bem, contradiz bastante, até quem é portador dessa necessidade acaba prejudicando. Então, tem normas para isso, eu acho que segui-las é bom. Acredito, conto com o apoio de vocês. Se acharem necessário vistas para estudá-la, fiquem à vontade. Mas, e pontuando também a questão da rigidez do piso tátil, colocamos aí nesse pedido que preferencialmente pudesse ser feito em basalto, porque parece que um pouco é difícil para mim falar isso, que eu atuo na área, mas é uma questão de uma informação que eu faço ao porquê da lei, é pela durabilidade e também por contemplar nossa cidade, capital do basalto, e além disso, diferenciar de outras, né? Vamos usar o que temos em casa, torná-la cada vez mais diferente de outras e atrair mais curiosidade, mais elogios. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Dilson Cassol. Renovo as saudações, peço desculpa à rainha princesa pelo meu branco que deu primeiro aí, mas elogiar vocês, dizendo que já acompanhei um pouco o trabalho que estão fazendo, convidando as empresas, as lojas e todo mundo que vai participar, e com certeza a beleza de vocês será a beleza da nossa festa, da nossa Expo Prata. Então, Gilmar, assim, infelizmente, né, mais um exemplo aí do município, sem projetos, né, sem uma ordem, e essa ordem, projetos a ser seguido, ser fiscalizado. Com certeza, nosso município, capital do basalto, onde vimos, né, e todo mundo está conseguindo acompanhar, onde cada calçada segue uma metragem, cada calçada usa uma qualidade de piso. Então isso com certeza é ruim para nós. Temos aí temos o lado bom também, que fica uma calçada colorida, né? Mas não segue um padrão. Acho que o que falta para o município é isso. É um projeto a ser seguido, um projeto aprovado, onde esse projeto seja seguido, fiscalizado, uma valorização aos nossos extratores de basalto, né? Que tem isso, como já tínhamos a informação de que Nova Prata teria, né, o empresário que adquiriu a máquina para fabricar e ter esse piso tátil de basalto. Isso com certeza valorizaria muito nossas calçadas, nosso passeio público.
Mas, né, por um tempo aí foi feito essas colocações sem fiscalização, onde cada empreendedor achou uma forma de fazer, eu não sei no que se baseou, né, cada um usou uma metragem. Então, esse projeto, eu acho sim que teremos que, da minha parte, aprová-lo, mas teria que estar aí já em vigor, já em funcionamento, já em fiscalização há mais tempo, para não deixar chegar onde chegamos, que hoje já trará e com certeza irá gerar uma despesa a todos que usaram esse piso tátil não de basalto nessa metragem também não correta. Então, a importância, né, do planejamento de uma cidade. Escrito para fazer uso da palavra. Colegas vereadores, pessoas que nos acompanham, na verdade existem duas normas da NBR 9050 de 2015 e a NBR 16537 de 2016 que trata desse assunto. E o que a gente tem visto é que se adotou como regra para aceitar o piso tátil. O piso tátil existe de duas maneiras. Um é aquele direcional, que é o que conduz a pessoa com deficiência visual em linha reta. E o outro, quando se chega no final, que muda o sentido, muda a direção ou tem algum outro obstáculo pela frente, que é o piso alerta, piso tátil alerta. O que acontece? Nós temos visto aqui em Nova Prata, e se alguém quiser confirmar o que eu vou dizer, basta ir no local, como Nova Prata vem colocando aquele piso de concreto, aquele piso de cimento, a resistência dele é nada. Caminhando ele se desgasta. E aqui eu tenho uma fotografia, e tenho mais várias aí se alguém quiser ver, que esse piso tátil de concreto virou farelo em vários locais. Enquanto isso, nós temos o piso direcional e o piso de basalto, que pode se dar 100 anos de garantia, e se quiser uma garantia estendida, se dá 1000 anos. Dura eternamente. Então ele custa um pouco mais, o de basalto, mas ele se torna ao longo do tempo muito mais barato. Extremamente mais barato. Mas não é só esse aspecto. Tem outros aspectos ainda. Além da durabilidade, nós vamos incentivar o dono da pedreira, o extrator do basalto, o caminhoneiro, aquele que tem a lixadeira, o que vai produzir esse formato. E além disso ainda tem outros benefícios. Nova Prata é a capital do basalto. Será que não fica mais valorizado e mais bonito uma cidade que tem esse título usar o basalto para valorizar nossas calçadas, os nossos passeios? E vou mais além. Nós temos gente que produz aqui em Nova Prata, e não é o vereador Gilmar, tá? Não é o vereador Gilmar ainda. Não é o vereador Gilmar. Para não dizerem que o Gilmar apresentou um projeto em causa própria. O que não teria nenhum problema. Tá? Porque ele sempre foi um defensor da classe dos extratores de basalto, dos basalteiros. Foi até presidente do sindicato. Mas não é essa a questão que está em discussão. A questão é que o único fabricante que nós temos em Nova Prata vende para vários municípios. E lá eles estão colocando. E se alguém quiser confirmar, eu levo pelo menos em 2 ou 3 lugares para ver o farelão que está esses pisos de concreto.
E, além disso, tem uma outra questão, quando se fala de norma. Esse piso de basalto direcional, ele pode ser produzido da mesma maneira que aquele de concreto. Quando se fala do piso tátil de alerta, a gente tem conhecimento de que lá no final ele tem as bolinhas. Ele é redondinho. E existe uma dificuldade para quem produz em basalto fazer aquele formato redondo que se chama de... tem um nome para isso. Não, ele é cônico, né? Ele é piso alerta, ele tem um formato cônico. Porém, tronco cônico. Porém, existe uma nota dentro da mesma norma que diz assim, que é a nota técnica. Recomenda-se, não obriga-se, recomenda-se a utilização de relevos de forma tronco-cônica, que apresentam melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalização tátil. Nada impede, porém, que sejam feitos quadradinhos. Aliás, aqui em Nova Prata tem uma calçada muito bonita, diga-se por passagem, na frente de um estabelecimento que tem o piso tátil de basalto. Tanto o direcional quanto o de alerta. E outra coisa também que eu estava assistindo um arquiteto urbanista muito famoso falando sobre isso, que ele diz que nenhum local na norma se exige a colocação de piso de alerta em frente à porta. A porta, se está fechada, ela é detectada pela bengala, aquela que detecta. E se ela está aberta, é porque não há nenhum impedimento do trânsito. Exceto na frente de porta de elevador. Que por algum motivo poderia estar lá a porta aberta e o elevador não estar no andar, e aí poderia causar um acidente. Então tem coisas que às vezes tem que ter razoabilidade. Tá? Eu acho que não precisaria a gente estar aqui fazendo esse tipo de manifestação quando nós temos aí famílias e famílias e famílias que vivem há anos e décadas do basalto. Então, claro que cada um tem todo o direito de votar favorável e contra, mas colocar o basalto como o piso de referência no nosso município é uma questão social também. Além de embelezar, além da durabilidade, né? É muitas vezes o que diferencia a Nova Prata. E aqui eu vou trazer um dado para concluir de algumas situações que nós precisamos pensar muito. Paraí tinha 100 pedreiras, hoje tem o dobro em funcionamento. Nova Prata tinha 110, hoje tem 60. Por que será? Por que será? O que tem que no Paraí está se desenvolvendo, está cada vez mais crescendo, mais incentivo, e Nova Prata reduziu pela metade. Algum apoio não está dando certo aí. Confirma esses dados? Mais ou menos? Mais ou menos, por alto. Não tenho os dados na mão, mas pelo que eu sei, Paraí dobrou a atividade e Nova Prata reduziu pela metade, aproximadamente. Vamos colocar assim. Então, pessoal... Oi? Exato. Mais ou menos aí. Então, pessoal, eu penso que quero solicitar aqui ao Executivo
que sempre nos assiste. Quero solicitar aqui ao Executivo que tenha compreensão sobre isso. Aqui nós não estamos, por esse projeto de lei, obrigando a colocar basalto. Nós estamos colocando preferencialmente basalto. Agora, se o Executivo quiser obrigar, pode também, através de um projeto de lei, né? Mas nós não estamos proibindo aqui que se coloque o farelão. Nós não estamos proibindo o farelão. Mas nós estamos dizendo que preferencialmente seja de basalto. Obrigado. Não há mais nenhum vereador inscrito em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de informação, expediente do Poder Legislativo novos. Pedido de informação número 22, 2021, do vereador Clécio Zamin. Solicita informações sobre obra de pavimentação na Capela Santo Isidoro. Leitura do pedido. Pedido de informação número 22, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Clécio Zamin, vereador pela bancada do DEM, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Seja informado sobre obras de pavimentação da Capela Santo Isidoro. Solicita que o setor competente informe o motivo da paralisação da obra, pois somos sabedores que a obra teve seu início e atualmente os trabalhos não prosseguem. Estão parados. Conta com o apoio de todos para que esse pedido de informação seja aprovado. O vereador Clécio Zamin com a palavra. Boa noite, presidente, servidores da casa, vereadores, vereadora, plateia que nos assiste, pessoal do SESI. Hoje que nos honra muito a rainha, as princesas, né? Logo a festa está aí, poucos dias faltam, então nos honra muito a presença de vocês nessa casa. Bom, esse pedido de informação é apenas para ter uma informação, porque quem não conhece a estrada de Santo Isidoro, né? Claudio Miro, vereador, é dali também, dessa localidade, e foram feitos já 4 quilômetros na administração anterior, né? E agora, então, tinha sim a promessa desse prefeito de fazer os outros quilômetros, né? Que faltam aproximadamente mais 4,5. Não, 5. São 9 quilômetros. E começaram as obras lá e logo foram paradas, né? E já se passaram um ano e sabem-se que lá existem emendas parlamentares, né? Já depositadas. Existe já o valor dos moradores também já depositado, né? Então eles estão muito preocupados porque eles têm medo de logo adiante perderem esses valores, né? Então a gente pede uma informação se há uma data para recomeço dessa obra ou por que paralisou, né? Até porque tem várias obras aí, né, presidente? Inclusive, o senhor tem uma emenda parlamentar no Campestre, né? E até fazerem essa obra aqui, que não são dias, são meses e meses que vão para fazer uma obra dessas, né? Até chegar lá vai mais de ano, né? E lá já está começado também. Então, essa é a preocupação. Em um ano já se foi, né? Faltam apenas 3 anos. Então, queremos essa informação para quanto antes recomeçarem essa obra aí, até dar tranquilidade para os moradores dessa localidade. Esse é o meu pedido. Vereador Gilson Cassol. Mais uma vez, renovo as saudações. Obrigado, secretário da Educação, SESI, que esclareceu para nós e ficou fácil para nós aí aprovar. Então, hoje tive a informação também, colega Clécio e demais,
que o município está tendo dificuldade de comprar óleo diesel. Eu não acreditei, pedi, né, que tem uma informação dessa e acaba não acreditando. Será mesmo que no município de Nova Prata não vai conseguir comprar óleo diesel? Então, realmente, é essa situação, onde, infelizmente, agora começamos a ver andar, né, tapa-buracos acontecendo, e chega essa informação que o município está tendo essa dificuldade de comprar óleo diesel. Então, o secretário informou também que ele estava fazendo um pedido de 10 mil litros, onde foi comunicado que fizesse de 5 mil litros e seria encaminhado, iria tentar mandar para o município 3 mil litros de combustível. 3 mil litros dentro de uma secretaria, Clécio, acho que não dura uma semana, né? Então, algumas máquinas, alguns caminhões estão trabalhando porque tem o tanque abastecido já há algum tempo. Então, já o secretário já está vendo, talvez, diminuir turnos, também, uma péssima informação aí, mas é essa situação que estamos tendo que enfrentar agora também. A falta de óleo diesel, com certeza, essas obras, se continuar assim, a demanda de combustível, alguns postos também, a questão do óleo diesel comum, né, já está em falta. Eu acho que o colega aqui, Gilmar Lovisão, também, né, tem suas máquinas lá, não sei se está enfrentando essa dificuldade. Mas quis aqui eu deixar, que tive essa informação, deixar vocês aí também, que é inacreditável que tenhamos que passar por isso também, falta de combustível. Então é lamentável também a situação. Pedido do vereador Clécio Zamin em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de informação número 23, 2021, dos vereadores Clécio Zamin e Jandir Haas. Dispõe sobre a operação tapa-buraco em todas as vias de nossa cidade. Leitura do expediente. Pedido de informação número 23, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Clécio Zamin e Jandir Haas, vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, solicitam ao Executivo Municipal pedido de informação como segue. Considerando que a Prefeitura Municipal realizou processo licitatório na operação tapa-buraco em todas as vias de nossa cidade. Diante disso, a empresa contratada não cumpre com o estabelecido no edital, pois a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, está disponibilizando servidores, máquinas e caçambas para a realização dos trabalhos. Entendemos que a empresa vencedora deveria arcar com todos os equipamentos necessários para a concretização das obras de melhoria. Nesse sentido, solicitamos maiores informações sobre o assunto. Com a palavra, o vereador Clécio. Reitero minhas saudações. Esse tapa-buraco foi feito um edital, né, contratando uma empresa para fazer todo o serviço completo. Tá? Eu tive acesso ao edital, então, no edital, em momento algum, consta que a Prefeitura tem que entrar com uma contrapartida de máquinas ou servidores, coisa parecida. Tá? A gente tem que elogiar o tapa-buraco, está bem feito, tá? A gente tem que elogiar isso. A gente vinha fazendo o pedido aqui há tempo. Não é por causa disso que eu estou fazendo esse pedido que eu não quero que aconteça o tapa-buraco, tá? Quero que me entenda, porque daqui a pouco, não quer que faça o tapa-buraco. Nem pensar, tá? A gente quer que as coisas aconteçam, só que de uma maneira correta, né? Se no edital consta que a empresa tem que fazer o tapa-buraco com suas forças, não tem nada que a Prefeitura entrar lá com uma contrapartida da máquina, servidores, rolo e mais coisas, né? Então, até porque nós estamos aqui, aproveitando o gancho, pedindo servidores para fazer uma obra lá no Canil Os Pedreiros, né? Onde podiam estar lá trabalhando, estão fazendo o tapa-buraco, tá? Que seria responsabilidade da empresa fazer isso, ter ela contratado as pessoas para fazer o tapa-buraco, né? E nós aqui pedimos servidores para ir para o Canil fazer uma obra lá, infelizmente não dá, né? Mas, enfim, queremos sim uma informação
disso, né? Por que aconteceu isso? Se existia um contrato, né, que a prefeitura ia dar e eles iam ressarcir os valores, aí tudo bem. Uma informação, tá? E uma questão, já que estamos falando em tapa-buraco, um pouquinho de falta de visão também, lá no trevinho que dá acesso ao bairro São João Bosco, existem uns buracos lá que estão fazendo aniversário. Faz 1 ano que estão lá, tá? Então, lá tá difícil o acesso lá, e tem um buraquinho, que seria a questão de ir lá com um balde, que estão fazendo tudo esse tapa-buraco ali na frente do Sinta o Sabor, na Buarque de Macedo, na entrada do loteamento Clivate. Aquilo é uma vergonha, uma vergonha. Todo mundo passa dentro daquele buraco. É questão de uma divisão, coisa simples, que acarreta nós sendo cobrados e a administração muito cobrada, e nós não vimos de lá tapar um buraquinho lá, que é questão de minutos. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite, presidente. Boa noite aos colaboradores desta casa, meus colegas vereadores, minha colega Roseli, vereadora, secretária da Educação, que está aí, as princesas e a rainha da Expo Prata, que estão aí, pessoal da SESI também, e aqueles que nos assistem pelo Facebook. Clécio, eu acho que eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra o tapa-buraco também. Só que na maneira que eu também tive acesso no edital, nada está constando ao que o poder público está ajudando a fazer. A não ser que tenha um contrato por fora, que vão devolver um dinheiro que nós não estamos sabendo aqui na Câmara também. Por isso que a gente está pedindo informação, queremos essa informação. Porque se a empresa entrou na licitação, acho que ela tem que arcar com os serviços. O poder público não pode estar ajudando. Aí pede para tapar um buraco, não tem como. Quero citar um lá na rua Jorge Clivate, dia 26 de fevereiro eu mandei. Dia 26 de janeiro, 26 de fevereiro eu cobrei também dele. E hoje nós temos 1º de novembro e até agora não foram tapar aquele buraco lá ainda. Estou esperando cair alguém lá dentro mesmo, algum caminhão, alguma coisa lá para ir lá, eu acho. Fora os outros que todos têm. Aquele ali da frente do restaurante do Brum, ali, cada 10 carros que passa ali, 11 cai dentro do buraco. Buraco e um balde, mais ou menos, de coisa, tapa o buraco. Isso eu acho que é um pouco falta de visão mesmo, não tem como explicar isso aí. Adianta. Outra coisa que eu cobrei e cobro também, então, eu quero dizer que estão fazendo, as pinturas, as faixas de segurança estão fazendo. Mas eu quero saber, em nome aqui, em nome de mais alguém, que já viram comentário, eu fui ver sábado. Tem alguém fiscalizando essa pintura? Essa tinta é de qualidade? Tem algum órgão, presidente da prefeitura, que fiscaliza isso aí? Tem que ter, eu acho, né? Não pode. 4, 5 carros que passam em cima, você está assim, a tinta embora. E daí está indo dinheiro público, dinheiro nosso, de todos aqui, está indo embora. Não sou contra a pintura, eu já vim aqui, cobro, quero elogiar as coisas bem feitas. Só que tem que ver bem onde é que é aplicado o dinheiro. Tá? Espero contar com votos de todos. Em votação, pedido de informações. Aprovado. Projeto de lei número 026/2021 dispõe sobre a colocação de uma placa do saudoso Vitor Antônio Plete em praça pública. Nós vamos fazer a leitura, depois, se alguém quiser, nós baixamos. Oi? É um projeto de lei. A Câmara de Vereadores de Nova Prata, projeto de lei número 26/2021. Dispõe sobre a colocação de uma placa do saudoso Vitor Antônio Plete em praça pública. Idacir Pegoraro e Gilmar Perusso, vereadores com assento na Câmara de Vereadores, vêm diante dessa Casa Legislativa para propor o seguinte projeto de lei, com fulcro no artigo 34, inciso 10º da Lei Orgânica do Município de Nova Prata. Artigo 1º. Fica autorizada a colocação de uma placa de
obelisco em homenagem à memória do saudoso homem e político Vítor Antônio Pleite em praça pública central de Nova Prata, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2º. Todas as despesas com a confecção e instalação do busto de que trata essa lei serão de responsabilidade da família do homenageado. Artigo 3º. A homenagem de que trata essa lei terá lugar na Praça da Bandeira, próximo à Carta Testamento de Getúlio Vargas, de 24 de agosto de 1954. Artigo 4º. A placa terá os seguintes dizeres, entre outros dados que poderão ser acrescentados da biografia do homenageado. Dei e dou minha vida por esta bandeira, porque eu amo esta bandeira. Artigo 5º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Tem a justificativa, mas acho que é desnecessário, né? Questiono se algum vereador quiser, nós encaminhamos para as comissões. Então, encaminhado para as comissões. Antes das comissões, o vereador Vitor Hugo estava inscrito, então pode fazer uso da palavra. Eu peço vistas, então. Já está nas comissões, então, daí pode ser analisado lá. É só uma sugestão, é que, na realidade, assim, eu acho que nós poderíamos já, nesse projeto, homenagear os outros prefeitos. Mas aí, como está nas comissões, vocês podem discutir lá esse assunto, tá? Obrigado, presidente. Emendas impositivas número 2020 e 2021. Altera o objeto das emendas número 40, 99 e 145 para a Associação Esportiva e Recreativa Calábia. O objetivo anterior era custeio com viagens e alimentação dos atletas em campeonato. Solicita alteração para custeio das atividades com a escolinha de futsal. Palavra à disposição. Não havendo nenhum vereador inscrito, em votação. Aprovado. Nós tínhamos aqui um projeto de lei do Legislativo, número 27, de 2021, também dos vereadores Gilmar Lovisão e Gilmar Perusso, mas, como ele não foi incluído a tempo, eu vou deixar ele já à disposição nas comissões para incluir na pauta na próxima sessão, porque ele não consta aí da ordem do dia. Então, nós vamos deixar de apreciar. Mas já podem olhar nas comissões, querendo. Uso da tribuna. Foram na rádio sábado. Uso da tribuna. Não tem nenhum vereador inscrito. O vereador Gilmar Lovisão. Renovo as saudações. Eu, antes de mais nada, peço perdão à secretária Dorini, esqueci de nomeá-la, embora estivemos juntos aí na entrada, né, conversando com o pessoal do SESI. Só um comentáriozinho, amanhã, dia de finados, dia de reflexão, de entender a vida, entender a morte também. Mas
fazendo o possível para, enquanto estivermos aqui, deixar legados bons, sermos pessoas boas e lembrar de quem foi também. E aproveito elogiar os trabalhos feitos no cemitério municipal. Não dá para passar despercebido, tá? E realmente, a secretária Janaína, eu frequentei lá nesses dias aí, sempre a encontrei lá com a mão na massa, e puxando os servidores. Eu acho que cabe parabenizá-la junto aos seus servidores aí, o pessoal aí que faz a limpeza, que faz os contratados para fazer trabalhos. Desta vez foi um trabalho excelente. Valeu a pena também, nós aqui, chegou até nós para votarmos aí o nome do cemitério. Ele está identificado, inclusive, por arcos com letras bonitas. E realmente parece um lugar de paz. Tá? Não é um lugar assim de pensar na tristeza. É um lugar bonito. Vale a pena quem tiver oportunidade que passe lá, que vão gostar. E também, Clécio, eu acho que eu não te tiro a razão também de fazer esse pedido de informação aí dos colegas Jandir e Clécio. Lógico que eu também não aceitaria que uma empresa ganhadora tivesse se beneficiando de auxílio do município. Né? Embora também, já o colega Dilson falou há pouco, existe essa possibilidade de falta de diesel, mas eu acredito que é mais para municípios, porque eu vi calamidade pública em Araçá também. Eu acho que é por causa do tipo de empenho, né? Porque o diesel hoje está subindo toda semana, às vezes até 2 vezes. Eu acredito da dificuldade de municípios equilibrar isso e ter, que praticamente acho que é pagamento antecipado hoje. Nós estamos conseguindo sempre trabalhar, mas a razão é essa, né? Não tem o preço. Tem o produto, mas não tem o preço, né? Então é complicado, sim. Mas muito bem, só um recado, só um elogio também. E tenhamos um bom dia de reflexão amanhã. Muito boa noite. Para uso da tribuna, vereador Dilson Cassol. Eu não ia fazer uso da tribuna, mas me veio em mente uma situação lamentável, né? 2 situações lamentáveis. Uma situação onde passou novamente, né, a seus 54 dias, se eu não me engano, onde nosso prefeito Alcione perdeu sua mãe e agora, semana passada, perdeu sua irmã, a Fernanda, esposa do Alexandre Facini, aos 43 anos. Então, usando a tua colocação, né, Gilmar, da reflexão, é isso que devemos fazer, né? Eu acho que estamos aqui de passagem, então vemos aí situações onde pessoas brigam por um palmo de terra por causa de 50, 10, 5 reais, e pessoas que têm aí uma questão estabilizada, uma questão boa, numa vida social, e lutou o tempo que pôde, lutou de forma determinada, com o apoio de toda a família, e mesmo assim não resistiu. Então, uma vida toda pela frente, deixou um filho de 10 anos. Então, esse é o momento, né? Embora tenhamos a plena consciência de que amanhã, mesmo sendo finado, sendo o dia de relembrar quem já nos deixou, quem desencarnou, quem já partiu, né, deste mundo materialista, né? Outros fazem e abusam de sua saúde, onde esse é o segundo ponto lamentável, aproveitando aqui a presença da secretária de Educação, onde eu vi em quinta-feira, semana passada, em plena luz do dia, a 1 hora, às 13 horas e 5 minutos,
um aluno de um colégio fumando maconha com seu amiguinho, bem próximo ao colégio. E, infelizmente, eu conheço ele. Conheci há pouco tempo, mas conheci. Imediatamente reconheci e vi que o cigarro que ele estava fumando não era um Marlboro, não era um Ritz, não era Classic, era realmente um cigarinho da erva, a maconha. Então eu, de momento, fiquei sem atitude, pois conhecendo o guri, me deu a vontade de conversar com ele, mas também me deu a vontade de chamar a brigada. O guri tem 17 anos. Então, infelizmente, né, a Loreni, a gente percebe a evasão escolar que teve pós-pandemia. Então, essa juventude, às vezes, não tendo o apoio, o suporte em casa, esses pais confundem e acham que o colégio é o lugar que os professores têm que educar seus filhos. Eu sempre digo, a escola tem que educar, a prefeitura tem que sustentar e a brigada tem que vigiar. Infelizmente, eu acho que existe essa inversão de valores também, de pensamento, onde que, na verdade, a escola faz a escolarização. Ensina o beabá, ou mais ou menos, o dividir e multiplicar. Então, essa situação lamentável de ver um jovem com um futuro promissor, cara forte, um cara cheio de saúde, fumando maconha às 13 horas da tarde, embaixo de um sol, em plena luz do dia. Então, isso é lamentável. Então, essa é a questão que, infelizmente, né, a audiência de quem nos assiste é pouca. Aqui, a plateia que está presente, também número expressivo hoje, mas também é pouca. Infelizmente, o que eu comento aqui talvez não chega até o pai ou a mãe dessa criança. Às vezes até já sabe da situação, tive a informação que seus pais têm o conhecimento, mas digamos que conversando com pessoas que já se trataram, que já tiveram essa experiência, infelizmente, 16, 17 anos é a idade da maconha. É a idade onde que os jovens, né, através do consumo de uma bebida alcoólica, onde muitos vão me deixar, já me chamaram de louco, já me disseram que eu sou louco, que eu vou ser taxado como ditador, com aquela lei que aprovamos aqui por todos, né, de proibição de bebida alcoólica em passeios logradouros públicos. Eu acharia que o município de Nova Prata teria que ter o toque de recolher. Às 22 horas, nenhum menor de 18 anos poderia e deveria estar nas ruas. Outras cidades, eu quis aproveitar a secretária da Educação aqui, outras cidades onde existe esse projeto, aconteceu muita coisa até funcionar. Como aconteceu, várias discussões, vários xingamentos até a minha pessoa sobre a lei, mas se levou em consideração, foi discutida a questão do consumo de bebida alcoólica. E essa questão da lei proibindo, determinando, né, que adolescentes menores de 18 anos, às 22 horas, teriam que estar em suas casas. Isso melhorou muito a presença no colégio, suas notas no colégio melhorou muito, porque todo mundo sabe, todo mundo presencia, onde eu vou ser otimista em dizer que, em algumas voltas que eu dei na cidade, quando existia aquela muvuca ali na subida do Tupi, no Calçadão e outros locais de aglomeração, eu vou ser otimista em dizer que 70% a 80% que estão ali são jovens menores de 18 anos. Então, infelizmente, né, a gente vê aí que estamos perdendo essa juventude por um caminho que às vezes não tem volta. Infelizmente. As drogas, há 20 anos atrás, era digamos assim, que era um privilégio para seus usuários, né? Era um privilégio para quem tinha dinheiro. Hoje, qualquer R$5, R$10 se compra uma pedra. Então, ficou muito fácil para o jovem se perder. Eu falo isso com medo, com toda a consciência, porque tenho um filho de 10 anos. Mas estou mostrando para ele exemplos, infelizmente, né, usamos exemplos da vida real,
que temos aí nas ruas, de jovens se perdendo, deixando um futuro brilhante escapar entre os dedos. E às vezes, né, não culpamos os jovens, eu não culpo os jovens. Alguns sim merecem ser culpados e ser julgados, mas a maioria a gente sabe que são seus pais, que alguns dos pais estão ali junto, né? Infelizmente, manda o filho sair para ter a sua liberdade de fazer a sua fusarca também. Então, secretária de Educação, até a Jace também, né? Eu acho que não é muito, digamos, não temos muito o que fazer, infelizmente, né? Mas quem sabe uma troca de ideias para tentar trazer, tentar incentivar esses adolescentes a voltar para o colégio, a se dedicar aos estudos e, quem sabe, salvar alguns, né, alguns a não se perder nessa questão que eu presenciei do consumo de maconha antes de entrar na sala de aula. E eu não estou inventando isso, vocês podem falar com a direção, com qualquer dos colégios, todos eles, diretores, professores, já presenciaram essa situação. Lamentavelmente. Isso não é lá no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, é aqui em Nova Prata. Que Deus abençoe a todos, se cuidamos, se protegemos e seguimos em frente. Obrigado, um abraço. Uma palavra, o vereador Jandir Gas. Reitero a minha saudação a todos. Felizmente, meu colega Cassol, a coisa está bem crítica mesmo sobre as drogas. Eu tenho um casal de filhas também, uma com 22 e outra com 11. Piada de 11 anos chegar em casa e dizer, chamar o pai e a mãe e dizer que, que eu vi fulano hoje, antes de entrar no colégio, fumando maconha e mostrou maconha para nós. Isso foi semana passada. É muito triste isso aí, cara. Isso mesmo, aqui em Nova Prata está acontecendo isso aí. Aqui. Até onde vamos? Do jeito que está. Está bem difícil de criar uma família hoje, do jeito que está aí fora. Principalmente as amizadezinhas, amiguinho daqui, amiga dali. Está bem complicado. Sei porque eu moro aí no loteamento Zília, agora o bairro Clivate. Lá em cima é bem complicado, a gente passa lá, vai caminhar, vê, a gente vê tanta coisa assim, ó, que tem que passar, em vez de olho fechado, fazer que não está vendo nada. Porque uma vez, que nem o Cassol falou, eu também falo, era caro. Hoje não, hoje tu compra com qualquer 5, 10 reais, tu compra. Filhos de papais fazendo isso. É muito triste. Esperamos que temos algum resultado, alguma coisa futuramente, porque está bem complicado mesmo. Mas sobre o que eu falei ali antes, eu vou pedir, se tem algum, né, que venha nas comissões, ou coisa aí, algum responsável pelas pinturas e faixas de segurança, que venha dar uma conversada com nós, pode ser nas reuniões das comissões, na quarta-feira aí, fazer esse pedido, por médio de mim, tá? Falar também um pouco das estradas do interior, principalmente as estradas de chão. Ontem a gente foi dar uma volta em volta aí. Quem vai lá no Canil, lá no fundo, aquela estrada de chão, a situação que está lá. Conversei com vários moradores lá ontem, todos já fizeram pedido, ligaram, disse que não tem uma patrola para ir um meio-dia lá fazer aquela estrada. Até parece que não tem ninguém morando lá. O Canil lá no fundo. Recém nós falamos que o Zamin, ajudando a fazer tapa-buraco, os funcionários da prefeitura não tem um funcionário ou dois para botar lá, ajudar a arrumar aquele caminho lá. Que até o fim do ano passado tinha, se eu não me engano. Sobre as roçadas também. Agora o mato vem que está louco. Vai na nossa gruta ali, Nossa Senhora de Lourdes, ali para ver como é que está. Tanta reclamação a gente recebe. Está bem complicado. Nos bairros em volta. E de agora em diante ela só vai crescer. Sol e chuva só vem. Eu acho que tem que dar uma olhada mais sobre isso, né? A iluminação pública vem aqui de novo cobrar. Semana passada, agora que passou, teve uma reunião com os professores e os CPM lá na escola do Basalto lá. Cara, a escuridão que estava lá, eu presenciei porque eu estava na minha mãe ali, não é porque a minha mãe mora ali, tudo escuro, cara.
Eu cobrei várias vezes, até agora nada. Cara, daí vejo o cara na rua, ô vereador, vamos, tem que cobrar, mas eu ando cansado de cobrar. Não é só na cidade, no interior também, né? Iluminação pública acabou, parece que não estão pagando a luz, estão pagando sim, todos os meses estão cobrando. Sobre a rótula lá de São João Bosco, de novo eu venho aqui bater mão. Que lá, cara, é uma fiasqueira, né, Zamin? Não tem outra coisa para dizer. Onde passa milhares de pessoas por dia ali, não é, né, carro. Se fosse obra, vou falar mais uma vez, obras faraônicas, mas não é. Será que o povo pretende não está pagando os impostos, não está pagando? Tudo que o cara compra e come, a gente está pagando imposto? Sobre as pracinhas, principalmente dos bairros, já que a do centro também está quase abandonada, você vai ver. Agora veio o verão, as piazadas querem brincar fim de semana, no final da tarde. Vão aonde? Eu cito exemplo ali do Basalto, tem duas, a situação que está aquilo ali. Aquela que vai lá para o Fantão, lá embaixo, lá também, das casinhas da Vipal. Quanta criança tem que mora lá? Não tem onde brincar, está tudo quebrado. Simples coisas, não são, né? Não dá nem para falar muito, porque se estressa muita coisa mesmo. Eu acho que é dinheiro nosso, público, também de todos nós. Tem uma máquina ali na 7ª que faz 2 meses que está abandonada ali. Da nossa prefeitura de Nova Prata, cara. Ou eu estou mentindo? Passo ali, quem vai no site, passa ver se não tem uma máquina ali, abandonada ali, um rolo. Não tem a garagem para botar embaixo para proteger? Isso é o meu dever, porque eu fui lá ontem, bati foto, me chamaram lá e vi, tá, tem as fotos aqui. Cara, onde é que nós temos? Agora vem com essa que vai faltar diesel também. Então, se não fizeram até agora, tinha diesel, agora que vai faltar diesel, não vamos fazer mesmo, então. Temos enrolar a chuteira já e deu, né, para esse ano, acabou. Sério? O que vamos falar o quê? Isso que eu volto a frisar e falar, não é nenhuma obra, coisa que eu falei aqui faraônica, cara. Colegas a mim falando do asfalto lá na Santa Isidora, lá vai 1 ano para fazer. Aquele lá do Campestre, que tem a verba ali do Gilmar também. Está parado? Quando? Vou fazer. Os caras pagaram já uma parte. Outra que eu volto a bater em cima aqui também. Da Dorvalino Cola ali. E a Buarque de Macedo. Tu acha que todos os vereadores aqui já falaram, estão cobrando, passam ali 2, 3 vezes por dia, ver o que é aquilo ali. Graças ao bom Deus que não está dando morte ali ainda. Estudo técnico, mas experimente fazer uma das 3 coisas, 4, experimenta uma, se não dá certo, bota outra. Nossa cidade hoje tem quase 30 mil habitantes se fazer. Não é só eu que estou aqui reclamando, porque eu recebo reclamações todo dia, toda hora. E vem aqui e cobro. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Com a palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia hoje com as mulheres mais bonitas de Nova Prata, a nossa rainha, nossas princesas, nossas representantes, a nossa secretária Loreni, e a todos que estão aqui. Bom, eu não poderia deixar de usar a tribuna essa semana, porque na semana passada eu usei a tribuna aqui, onde eu estava muito preocupada com a situação de uma emenda parlamentar que está vencendo os prazos, que é para um ginásio lá por bairro São João Bosco. Então, colegas, conforme eu tinha convidado vocês, até o colega
Polese se colocou à disposição e deu um contratempo, enfim, eu estive em reunião com o secretário, o qual já passou o projeto para o nosso prefeito. Então, a situação do projeto é o seguinte: era para ser em etapas esse ginásio lá no bairro. Infelizmente, isso desde que veio a primeira emenda de R$250 mil, porque a minha intenção e do partido e do deputado Danley, quando a gente pediu, era para fazer em blocos, em partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Lá era para ser feito um ginásio que servisse de salão comunitário, um ginásio com arquibancada. Lá é para ser feito algo que o bairro não tem, para ser usado para todos os tipos de atividades. Então, infelizmente, foi feito um projeto fechado pelo secretário anterior. Sendo feito esse projeto fechado, não tem mais como eu conseguir com deputados, porque o dinheiro a gente consegue. Já estava certo, emendas parlamentares já estava garantida para fazer a parte 1, parte 2. Então, só a parte coberta pode ser feita com emendas parlamentares, 250 mil. Aí a minha conversa foi, o secretário me passou isso, eu fui até o gabinete, que não consegui falar com o prefeito, infelizmente, já vou falar aqui agora, eu desejo todos os sentimentos à família, ele perdeu a irmã dele essa semana, que Deus abençoe e cuide do coração de cada um, porque com certeza estão passando por um momento muito difícil. Mas assim, fui recebida pela nossa vice-prefeita e o secretário do AD, que estavam lá representando eles, onde nós conversamos bastante sobre isso. Há recursos livres no município? Ainda não se sabe, porque como a gente sabe que tem as contas para ser paga, e disseram que não tem dinheiro, mas para o final do ano vai ter, vai sobrar alguma coisa. Então, eu sugeri de que o prefeito passe para nós onde vai precisar, onde usam, porque dos recursos livres do município, o prefeito pode concretizar essa obra, então. Que hoje tem R$250 mil da emenda parlamentar do deputado Danley, mais R$100 mil que a gente conseguiu com o deputado Calef, então são R$350 mil. Eu me comprometi com o secretário e com a vice-prefeita em conseguir mais emendas parlamentares que eles possam me dizer onde eles precisam usar esses valores. Eu coloco a emenda, nós colocamos, eu e o deputado Jandir, já conversamos, eu e o vereador Jandir, já conversamos sobre isso, para que o prefeito use dos recursos livres, então, e faça essa obra. E eu saí de lá muito feliz, conforme eu disse, criticar, tem que criticar. Falei aqui que estava preocupada, que iria perder. Não foi o prefeito que me disse, mas quem estava lá representando o prefeito era a vice-prefeita e o chefe de gabinete. Estou confiante, vamos ter uma próxima conversa, e tenho a certeza de que vai ser feito esse ginásio, então. E, sendo assim, a primeira obra a ser feita naquele bairro, eu gostaria muito da colaboração, e vamos fazer um projeto de lei, para que esse ginásio se chame Vitor Antônio Plete. Porque quem construiu aqueles bairros, quem sempre esteve lá, foi ele. E eu acho que, com certeza, vai sair, e que nós dê o nome, então, de Vitor Antônio Plete para esse ginásio lá no bairro São João Bosco. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Um abração para o meu amigo Fim, que está sempre aí. Eu digo, esse é nosso cliente de toda segunda-feira. E falando em Dia dos Mortos, ele me fez um pedido. Amanhã é Dia dos Mortos. E que eu vou cumprir com esse pedido. Se ele morrer antes que eu, a cadeira dele vai estar onde ele senta, que é sempre no mesmo local, ali, toda segunda-feira. Eu vou encher de flores.
E vou atrás das Três Marias também. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Clécio Zamin. Reitero minhas saudações a todos. Só queria aqui falar um pouco do SESI. Loreni, desculpa, primeiro também não mencionei teu nome, mas acredito que tu também tem a mão nesse projeto aqui para fazer essa sessão dessa sala aí, né? Então, com certeza, vai ser muito bom para o SESI ampliar seu espaço para ter essas atividades, né? Eu sou prova disso, né? Porque eu não tive a oportunidade de estudar quando jovem, e agora de adulto, então, através do SESI, estou tendo essa oportunidade de estudar, né? Um trabalho maravilhoso, onde me sinto bem também, estudando no SESI, né? E peço às pessoas que não tiveram essa oportunidade, que não tenham vergonha, agora de adulto, de frequentar o colégio, né? O SESI é uma oportunidade, através do EJA, né? É uma oportunidade de voltar a se alfabetizar, de se formar, né? Então, que bom, Loreni, agora esse projeto certamente vai ser sancionado pelo prefeito, né, para ceder esse espaço, né, para ter essas atividades, então, com o pessoal do SESI e os alunos. Era isso que eu queria falar, então, pelo belo trabalho do EJA, do SESI. Uma boa semana a todos. Colegas vereadores, plateia que ainda nos acompanha. Primeiro eu queria dizer que tem coisas que na administração pública, que no poder público nem sempre acontecem como a gente gostaria. Ou especialmente como quem administra gostaria. E aqui eu vou dar 2 exemplos de situações que foram trazidas aqui. O município adquiriu uma máquina para fazer pintura viária, pintura da sinalização das ruas. Evidentemente que a tinta que é adquirida também é decorrente de processos de licitação. E quando isso ocorre, por imposição da lei, tem que se comprar pelo menor preço. E o menor preço normalmente significa pior qualidade. E essa é uma grande contradição que eu venho dizendo, e infelizmente é uma orientação também do Tribunal de Contas, que esse barato, não o nosso, que esse barato que a gente paga por esse material acaba custando muito caro. Por quê? Porque se uma tinta boa que custa mais cara vai durar 1 ano, obviamente que a tinta ruim que custa mais barata vai durar 1 mês. Então, a gente lamenta que tenha esse tipo de orientação dentro do processo de compras. Então, infelizmente, isso funciona assim e não é um privilégio de Nova Prata. Não é diferente na questão da compra de lâmpadas. Também funciona do mesmo procedimento. E, às vezes, aquele conjunto que vem para iluminar a cidade, lá tem os reatores, os relés, enfim, muitas vezes são extremamente frágeis. E aí é colocado toda a iluminação e não raramente no outro dia já está queimada. Infelizmente. E não são poucas as vezes, especialmente agora, nesse período, em que as empresas descumprem os contratos. Ou porque não tem o material, ou porque houve um reajuste muito alto,
ou porque assumiram um compromisso que por alguma razão não conseguem atender, e não são poucas as vezes que a administração pública precisa notificar o fornecedor porque ele simplesmente acaba não entregando o produto. E isso acontece com remédios, isso acontece com a merenda escolar, isso acontece com máquinas, isso acontece em todas as secretarias. Absolutamente todas têm essa dificuldade da lida com os fornecedores. Porque não tem muita alternativa. Esse é o processo licitatório que se estabelece. Se você for comprar pneu, tem um pregão eletrônico lá que 20 ficam dando lance, até que o mais barato ganhou. Mas que qualidade tem esse pneu mais barato? Às vezes roda alguns meses aí, está no bico do corvo. Então, já era. Né? Então, tem algumas situações que é importante dizer que nem sempre todo mundo tem o conhecimento de tudo e da forma com que acontece. Essa verdade precisa ser dita. E, dizendo isso também, quero dizer que aqueles 300 mil reais do deputado federal Giovanni Feltz foram encaminhados, é da Secretaria de Agricultura, provavelmente, se não for adquirida uma máquina, será comprado um caminhão. Então, agora também deve ser entregue nos próximos 15 dias, um rolo compactador que pode melhorar a qualidade da pavimentação. Mas é uma máquina de R$500 mil, né? Que, não sei, é a melhor que tem, é a melhor que por aquele preço foi oferecida. Dizer também que, nessa questão que a gente está insistindo aqui com o basalto, eu espero muito, sinceramente, que o Executivo entenda a intenção e a repercussão do projeto, de por que nós devemos usar nas ruas e nas calçadas, nos passeios públicos de Nova Prata, a pedra de basalto. Eu já citei aqui todas as razões e teriam mais algumas ainda. E eu vou voltar agora aqui a um assunto que eu venho falando há bastante tempo, e o Clécio falou dos buracos, que já tem 1 ano, não pode ter 1 ano, Clécio, senão cai na administração anterior esse buraco aí. Então, deixa eu dizer o seguinte. Dorvalino cola com Estrada Buarque de Macedo. Eu disse que eu existe uma emenda impositiva, que não é de valor elevado, porém existe, para fazer a obra naquele local. E aqui eu quero dizer que conversei com o secretário de Obras, conversei com o secretário de Urbanismo, Mobilidade Urbana, porque não tem mais o que estudar naquele local, e eu quero apresentar aqui publicamente o estudo, o projeto, o levantamento técnico, não feito por mim, mas feito por alguém que tem CREA, alguém que fez um estudo, alguém que provavelmente recebeu para isso, e que sinaliza de forma mais adequada possível que, na minha humilde compreensão, o que está dito aqui por um técnico especialista, por uma empresa que trata de trânsito,
Qualquer leigo sabe que lá tem que fazer o que está aqui. Não precisa ter doutorado, nem mestrado, nem qualquer outra coisa. Eu concordo exatamente com esse projeto que eu venho falando há bastante tempo, que eu iria trazer, que eu tinha esse projeto que está desenhado, que não precisa gastar dinheiro em fazer projeto. Foi feito, esse projeto é do ano passado. Não, melhor, ele é de 2019. Né? E foi contratada uma empresa, né, e fez lá um levantamento que ele é exatamente aquilo que a gente vem falando aqui. E que quando o secretário Caio Casanova, infelizmente falecido, tinha ele sobre a mesa, dizia exatamente que esse era o projeto para aquele local. Então, pessoal, existe o desenho técnico, existe a emenda impositiva, precisa só ir lá executar. E eu vou voltar a conversar com os secretários, e eu acredito que eles tenham boa vontade, e que a gente possa, nesse ano, usar aquele valor e executar esse trabalho. Eu passei lá hoje, casualmente, tudo bem, posso até ser meio burro para dirigir, mas eu não sabia para onde ir lá. Porque de um lado vinha um, do outro vinha outro, um buzinava, o outro não sabia se tinha que parar ou se tinha que andar. E a solução ali, ela requer placas e pinturas. Só isso, pelo desenho que nós temos aqui. Então, eu espero, de fato, que possa ser executado. Tem coisas que não tem mais o que estudar, analisar, projetar, esperar. Dito isso, não há mais nenhum vereador inscrito, e eu quero dizer que vou encerrar a sessão, e logo em seguida eu peço aos vereadores que permaneçam nos seus locais, que nós vamos chamar aqui, né, a pedido das nossas convidadas, né, da Eliane, da rainha e das princesas. Uma é rainha e as outras são princesas. Ainda conhece isso ou eu estou ultrapassando? Ainda é assim? Ah, então tá bem. E elas vão subir aqui, vão querer deixar aqui uma mensagem, enfim. Né? Então, eu declaro encerrada a sessão e já convido para que passem aqui, por favor. Eliane, tu pode vir aqui, não precisa se esconder, não. Vem. Vem cá. Então, vamos lá. Quem é que vai falar? Todas vão falar, olha aí, ó. Que coisa boa. Por favor, então, fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Saúdo, então, a mesa diretora, os vereadores aqui presentes, bem como a plateia também. Nós gostaríamos de oficializar o convite a vocês para a nossa terceira Expo Prata, que acontece dos dias 11 a 15 de novembro de 2021. O nosso evento ele está totalmente dentro dos protocolos contra a Covid, tanto que já foi aceito pelo município e pelo Estado. Então, houve uma preocupação bem grande para a gente ter esses protocolos.
Então, eu acho que é uma feira segura para a visitação e a gente conta com a presença de todos vocês. Eu vou passar a palavra agora para as meninas. Boa noite a todos. Então, o tema da nossa festa é convivência. Então, a partir desse tema, a gente busca resgatar a convivência através da vivência com os amigos, os momentos com os familiares, que é muito importante depois do momento que estamos vivendo da pandemia, né? A nossa Expo Prata também busca valorizar as etnias que formaram o nosso município através da gastronomia. Lá na nossa festa haverá um espaço gastronômico onde serão oferecidos os pratos das principais etnias que formaram o nosso município. Então, fica o convite para que vocês estejam presentes e prestigiem essa bela festa. Boa noite a todos os vereadores, secretária de Educação, pessoal do SESI. Então, ressaltando o convite da rainha, gostaríamos de convidá-los. Estaremos lá na feira de braços abertos. Então, que acontece do dia 11 ao dia 15 de novembro. A nossa feira será totalmente gratuita, tanto os shows quanto a entrada também. Então, esperamos vocês lá. Obrigada a todos pelo espaço de divulgação da nossa terceira Expo Prata. Pessoal, então, só um pouquinho aqui, vamos identificar essas meninas bonitas aqui, vamos fazer uma foto com a secretária que quiser participar, vocês aí também, fiquem à vontade, pode vir também. Não dá para elas falar sem a gente saber quem falou. Eduarda Polezello, a rainha, né? A Eduarda Guadagnini, que é a princesa, e a outra princesa, que é a Everly Bresolin. Everly Bresolin. Duas Eduardas e uma Everly. Pessoal, vamos fazer uma foto aqui para registrar com todos os vereadores. Vocês podem vir mais para cá, que daí divide uns para lá, uns para cá. Vamos receber aqui oficialmente o convite. Então tá, meninas, nós agradecemos vocês, desejamos sorte, né, que tudo corra bem, conte com a gente no que tiver ao nosso alcance, e nós sabemos que a festa está muito